Eu não fui essa pessoa que sempre sonhou em ser médica, muito pelo contrário, sabe, eu sempre me dei muito bem nas exatas, em matemática, fazia parte daquelas Olimpíadas de matemática e tal. Então eu achava que naturalmente eu devia fazer alguma carreira ligada a exatas, a números. E eu terminei o terceiro ano do ensino médio com 16 anos, então eu fui fazer Nossa. um ano de cursinho, fiz um ano de cursinho em Campinas, minha família é do interior de Itapetininga. E nesse cursinho eu morei num pensionato que tinham 33 meninas, assim. Nossa. E daí tinham que fazer todas as universidades, as possíveis e imaginárias, né? Na Unicamp, PUC, fazer com engenharia de computação, medicina, enfermagem, pedagogia, não sei o quê. Elas já eram universitárias, é isso? Eram E você universitárias. estava no E eu cursinho. estava no cursinho. Tinha acho que mais uma ou duas também do cursinho como eu. Mas isso foi de uma riqueza. Que daí eu almoçava com uma, jantava com a outra, conversava sobre as diversas profissões. E aí eu achava tudo interessante, eu sou daquelas meio CDF que eu adorava estudar e tudo para mim era muito legal, era muito interessante. Eu rapidamente fui vendo que as disciplinas ligadas a exatas era muito assim, na frente do computador. Num dado momento eu me lembro que eu descobri que meu amor a gente era maior que o meu amor aos números. Ainda gosto de números, né? Antes de dormir eu faço lá aquele sudoku, isso aqui, eu gosto dessas coisas, eu continuo gostando, nada mudou. É da sua É personalidade. da minha personalidade, eu gosto disso. Mas eu realmente essa parte. Eu tinha feito aqueles Vocacional. exames vocacionais, aqueles testes e tal, né? E tinha andado ligada a serviço social. E de fato eu gosto muito desse lado mais social da medicina mesmo. Eu acho que o teste teve aí algum sentido. E mais ou menos no meio do ano eu comecei a levantar a possibilidade da medicina. E minha mãe ficou empolgadíssima. Mas aquilo me assustou. Eu falei, eu não quero fazer um negócio porque minha mãe tem o sonho de ser uma filha médica. Sim. Isso para mim era um problema, né? Eu falei, eu quero saber algo que eu quero. Mas como é difícil a gente descobrir o que a gente de fato quer, né? E tão jovem, né? E tão jovem. Eu tive que fazer um mergulho para dentro de mim mesma. Eu lembro que eu rezava lá com as freirinhas, que era do pensionato, frequentei muito a capela delas. Eu queria que Deus me aparecesse em sonho, assim, razoavelmente. E a resposta, né? Acontece, cara, não é por aí, pelo contrário, ele respeita enormemente a nossa liberdade. E as coisas foram indo devagar, né? Eu me lembro que o dia que eu fui preencher, eu tô contando essa história com detalhes porque eu acho ela engraçadíssima. Preenchendo a ficha da FUVEST, tava inteirinha preenchida, menos a profissão. Sabia No tudo. dia da minha inscrição. E eu já tinha tomado uma decisão que assim, o que eu preenchesse na FUVEST eu ia prestar todos os vestibulares. Na época a gente fazia 7, 8 vestibulares porque não era unificado como é hoje em dia. E a gente então tinha que fazer os vários vestibulares. Mas eu falei, não quero ficar prestando para cada faculdade uma coisa diferente. Eu quero tomar uma decisão, eu quero saber o que eu quero. E daí eu vou fazer, não quero que a vida decida por mim. Sou eu que quero decidir. Esse era o meu pensar. Já naquela época, mesmo com tão pouca idade. Que eu acho que faz muito sentido com a minha personalidade. E eu tinha feito tudo para decidir. Eu estava entre pedagogia e medicina no final. Nossa, desculpa só falar, nada a ver com exatas também, né? Tem humanas, na Daí eu já fui para humanas, já fui para gente, para pessoa. Quais são as maiores necessidades do Brasil, né? Porque eu ia mudar o mundo, entendeu? Porque eu ia mudar as necessidades, as melhores. Como eu vou responder às necessidades do Brasil desse momento, né? E eu descobri que era educação, e de fato, eu sou filha de professores, minha avó era professora, todo mundo tem uma coisa ligada à educação. Hoje eu me tornei professora, a gente vai chegar lá, né? Mas como tem uma coerência na vida da gente, tem uma linha, né? E eu tinha ido no Unicamp, porque na época o titular da pedagogia da Unicamp, não sei se você sabe, era Paulo Freire. E eu, com 16 anos, para meu discernimento vocacional, eu queria falar com quem? Com Paulo Freire. Só assim, olha só a petulância da vida. Eu cheguei aí lá, e o secretário dele que me atendeu achou aquilo uma graça. Ele falou, cara, que pena que ele não tá aqui, ele ia ficar tão feliz de te encontrar. Volte amanhã. Mas daí eu acho que eu me dei um pouco conta do ridículo, sabe? Eu falei, acho que eu tô fazendo um negócio meio fora da casinha e não voltei mais, fiquei com vergonha. Olha, perdi uma chance de encontrar Paulo Freire de soro, assim. É engraçado como realmente as pessoas, por mais importantes e talvez relevantes, distantes do nosso cotidiano, elas sejam, se bem alguém, principalmente um jovem, pedindo orientação, as portas são tão abertas, né? Elas são tão acessíveis ao mesmo tempo.
E eu vou ter mais história para contar também nessa linha. Concordo plenamente, Guilherme, é isso mesmo. A gente precisa ter a coragem de bater nas portas. Exato. E as portas se abrem. Às vezes a gente a porta não abre porque a gente nem ousou bater nelas. Ir ao encontro das pessoas, querer conversar, ou mesmo querer olhar para dentro das nossas escuridões, né? O que de fato está lá dentro, o que de fato me dá prazer na vida, o que de fato me realiza, né? E, bom, daí eu acabei preenchendo medicina e avisei lá em casa. Falei, olha, mas eu não tenho medo de vestibular. Mais uma vez arrogantezinha, né? Se eu não gostar da faculdade, eu saio e presto outra coisa. Eu não vou fazer uma faculdade só porque alguém quer ou acha isso legal, né? Não, tudo bem, né? Daí tá bom, daí prestei medicina, aí veio a paz no meu coração. Depois que eu preenchi ali o negócio, falei, não, agora é isso. Agora eu vou tentar a medicina. E aí eu só vou conseguir ver se não é depois que eu já estiver lá dentro, começando, não vai ter outra forma, porque eu fiz tudo. Cheguei a ir no hospital, acompanhar um amigo lá da família que ia no hospital, e eu vi o que eu já imaginava ver mesmo, não me ajudou tanto nesse processo de discernimento. Então, eu entrei na faculdade de medicina sem ter muita certeza. Hoje, olhando para trás, eu acho que isso foi muito pedagógico, foi muito bom, sabe? Porque daí foi num crescente. O segundo ano eu achei mais legal do que o primeiro, o terceiro muito mais legal que o segundo e o quarto. E eu nunca mais tive crise. Aquilo foi só uma confirmação atrás de confirmação. E mesmo depois a escolha da pediatria foi absolutamente natural. Eu brinco que foram as crianças que me escolheram, não sou eu que escolhi, porque a atração que eu tinha com as crianças era tão forte. Sério? Eu achava que é porque eu sempre usei óculos colorido, azul, eu tinha na época, usava aparelho. E eu falei, era muita cor. Acho que é isso que as crianças se atraem, né? É muito colorido da minha cara. Elas vêm comigo. Mas depois eu tirei o aparelho, mudei de óculos e elas continuaram vindo, então não era só isso, né? E era o meu prazer também, eu ia dar plantão lá no acadêmico bolsista que tinha, e o meu prazer era pegar a fichinha da pediatria. Eu só pegava da clínica no 4º, 5º ano da faculdade. A gente fazia anamnese, né? Colhia a história, para daí chamava interno, daí o residente, né? Não sei o quê, coisa de hospital-escola, assim. Mas eu só pegava as outras fichinhas se a da pediatria estava vazia. Se tinha na pediatria, a minha mão ia naturalmente na pediatria. Assim. Não é uma coisa que eu refletia, não era algo assim. Era natural, era uma vocação. Uma vocação, exatamente, vocação. E isso, qual faculdade que era? Eu fiz a faculdade de Teresópolis. Teresópolis, sim. A gente teve, o Ia foi recentemente, 2 horas que a gente gravou com eles, legal. E aí, como é que foi essa história? Então, parece que a escolha da pediatria foi algo óbvio, uma confirmação que veio cedo, assim, na tua trajetória dentro da faculdade? 5º ano. Lá no 5º ano. 5º ano. Na minha época, o internato era só um ano, né? Eu tô formada há 36 anos, né? Então, ainda só tinha um ano de internato. Então, no 5º ano que eu tive a disciplina de pediatria. E aí que isso ficou claro para mim, que era a pediatria mesmo que eu queria, que ponto. Então, foi mesmo, aí foi um processo muito natural para mim. Eu durante toda a faculdade, até o 5º ano, eu tinha essa clareza que eu queria ser médica. Eu falava, eu não tenho certeza se Deus quer, a vontade de Deus é que eu seja médica, mas Ele quer que eu faça medicina. Eu entendia que aquilo era parte do meu crescimento como pessoa. Formação. Eu queria ser médica com M maiúsculo, eu queria ter uma boa formação em tudo. E mesmo agora, a gente vai falar depois, eu acabei de chegar da Amazônia, mas chegou lá uma mulher com sangramento, 8º, trilha, 4 semanas. Eu olhei para aquilo e falei, é DPP, descolamento prematuro de placenta. Cara, eu fiz o diagnóstico e fazia quantos anos que eu não via ginecologia, né? Como é importante essa formação geral. Na hora que a gente precisa, aquela aulinha que a gente viu lá não sei aonde, ela volta, a gente lembra daquilo. E a gente é capaz de agir. Eu tenho outras histórias para contar nesse sentido. Então, eu acho muito importante mesmo a gente ser médico com M maiúsculo, geral, ter uma boa noção de tudo e depois a gente se especializar. Eu, às vezes, tenho um pouco preocupado quando eu dou aula no 1º ano da faculdade de medicina hoje e alguns alunos já sabem que querem ser neurocirurgião no 1º ano. Eu tenho mais preocupação com esse cara, porque daí ele fica muito focado só naquilo, né? Ele deixa de absorver tanta coisa, né? Perde. E ele vira um neurocirurgião antes de ser médico. Exatamente. Fica reducionista, né?
e aí acaba perdendo a oportunidade de ser médico. E é muito legal ser médico, entendeu? E daí, sendo médico, você se especializa. Daí você vai ficar muito bom naquilo, porque hoje em dia, de fato, o conhecimento está tão avançado que a gente não consegue mais ser bom em tudo, né? Então você precisa escolher a sua fatia do bolo. Mas eu acho que essa noção geral, para mim, pelo menos, e até hoje, eu acho muito importante. Sabe o que me chamou a atenção na tua história? Que, assim, que é um momento de vida diferente que é o que a gente trata dos nossos alunos, que é após a faculdade ou no fim dela, da escolha profissional do próximo passo, que é definir qual especialidade que eles vão seguir. Mas no que você estava dizendo, no seu escolher da medicina ali, putz, não fui conhecer o médico, um olhar para dentro, olhar para fora, foi super legal, porque é basicamente isso que os alunos precisam fazer, e eu e o Gui também tivemos que fazer quando a gente estava frente à escolha da especialidade, né? Então já mostrou muita maturidade cedo, e de fato eu acho que a gente não tá nem precisando conduzir aqui, Gui, que você tem histórias maravilhosas, ele vai contar sozinho que tá perfeito. Mas aí como é que foi então lá, você foi fazer residência de pediatria onde, como é que foi esse próximo passo? Bom, só queria complementar que eu acho que porque você apresentou tanta maturidade no entendimento vocacional já antes, né? Fez toda essa conversa com as pessoas mais velhas já da faculdade, quando você ainda não estava na faculdade, tudo isso aconteceu tão cedo, acho que por isso que foi tão tranquila a escolha da pediatria depois. Porque quanto menos se pensa em tudo isso antes, menos se amadurece a personalidade profissional antes, em algum momento isso vai ter que acontecer. E algumas pessoas se formam, pegam um CRM e não tem essa clareza ainda. É só uma complementação. E na verdade serem tudo bem. Eu acho que cada um tem uma história, essa diversidade de histórias, eu acho que mostra essa diversidade do que a gente na vida, e tá tudo certo. E também, eu acho que isso tem a ver também, Guilherme, com uma história de vida, assim, eu perdi o pai muito cedo, eu cuidava dos meus irmãos, eu ajudei mais com a minha mãe como se fosse marido e mulher do que mãe e filho. Então eu acho que apesar da pouca idade, a vida me fez amadurecer muito cedo. Talvez seja um pouco por isso, né? Quem talvez não tenha passado por isso, graças a Deus, também, né? Não sei, talvez fique mais imaturo e depois esse amadurecimento vem depois, mas tudo bem. O importante é que vem, né? Em alguma hora a clareza se dá, em alguma hora, mas eu só acho que é legal também contar esse histórico que eu vejo em sala de aula hoje, que também tem outros jovens que têm uma história como a minha, que não pensaram uma vida inteira em ser médicos, que é o mais comum, na verdade, na medicina, né? Sim. O cara que nasceu desde pequenininho, quis ser médico, aquela coisa que vai crescendo e tal. Às vezes esse cara, quando chega no 3º, 4º ano, tem uma crise, né? Porque daí não é bem aquilo que ele esperava. E os pais têm muita expectativa. Isso, então sair dessa expectativa do olhar do outro, eu acho uma coisa muito séria, né? Esse jovem, para fazer essa diferenciação, o que é que o outro quer de mim, o que é que eu de fato quero, é um trabalho a ser feito, né? Que talvez para esse seja mais complicado. O meu caminho acabou não tendo tanto esse drama, mas porque eu tive um outro drama anterior, que talvez tenha me preparado para não vivê-lo, né? Ou vivê-lo de uma forma mais tranquila. Não, a gente vai curtir conhecer um pouquinho mais da tua experiência docente nesse sentido, que você tá próxima dos alunos e tal, né? Isso é muito legal. Mas como é que foi, então, seguindo aí nessa linha do tempo lá, a pediatria? Você foi fazer residência lá em Campinas mesmo? Não. Aí eu vim fazer o internato aqui em São Paulo, na rede do INAMP, na época. Aí a gente passava pelo Heliópolis, 2 meses o cirúrgico, Ipiranga, Leonor de Barros, a parte de Geóton, dar-se vagas na pediatria. Então foi muito interessante, apesar de ter sido só um ano, mas eram os grandes hospitais do SUS aqui na cidade de São Paulo, e eram hospitais que davam para a gente realmente uma tarimba, né? Como a gente fala, da mão, né? Grande serviço. Na época eram 30 partos por dia. Então tinha parto para R2, R1 interno e sobrava para todo mundo, entendeu? Eu fiz parto, fazer parto é demais. Eu segurava a criança para ela não cair no chão, né? Era escorregando, que nem quiabra, para não correr. Mas eu segurava, né? Ali como interna, porque nem era um problema para os residentes, porque são hospitais que tinha muito, né? No Heliópolis, aqueles grandes baleados, aquelas cirurgias que demoravam 12 horas, o interno entrava para instrumentar, e a gente lá caindo de sono, e aqueles caras que eram, sei lá, né, o que eles tinham feito da vida para ter recebido tanta bala, era a questão dos histórias, né? São histórias. Né? Cada um com as suas histórias. E o nosso lugar é salvar a vida, né?
por mais que aquela pessoa pode ser que dali a uma semana fosse me assaltar na esquina, mas não é meu problema. O que ele vai fazer com a vida dele são outros 500. O nosso papel é fazê-lo viver, né? E aí eu vivi isso. Então, terminei o internato, prestei prova de residência, que sempre é um problema, né? Hoje em dia, talvez até mais do que antes, mas sempre foi. O número de residências reconhecidas pelo MEC era sempre muito menor, a relação candidato-vaga sempre foi muito grande, então é sempre um drama entrar numa residência. E eu, graças a Deus, consegui entrar no Menino Jesus, que era uma excelente residência de pediatria na época. Era a época que a Erundina era prefeita aqui de São Paulo, e então a gente tinha professores que eram do HC e da Unifesp, sabe? Que eles queriam ter um vínculo com a prefeitura porque queriam ter um outro vínculo, que era interessante na época ter um outro vínculo. E aí então, a gente se beneficiava de ter de manhã o chefe da UTI do HC e à tarde o chefe da UTI da Escola Paulista. Aproveitava os Do dois. Hospital São Paulo. Eu falei, meu Deus do céu, né? A gente tinha ali um privilégio mesmo, né? Foi muito legal, um hospital pediátrico. Ainda hoje é excelente, hoje está sendo gerenciado pelo Sírio-Libanês, nessas parcerias público-privadas. E então foi maravilhoso os 2 anos de residência. Eu morava lá no hospital, tinha uns quartozinhos para os residentes. Eram poucos que moravam, mas na época me parecia mais interessante. Eu fiquei ali os 2 anos. Nossa. No final, imersão total, assim, né? Daí as cantinas do Bexiga, conheci todas, porque cada dia eu tomei numa. Já que eu não gastava com aluguel, podia me dar o luxo de comer melhorzinho um pouco. E então foi muito legal, curti muito.